Olá, aqui é a Morgana e este é o segundo vídeo sobre métodos clássicos de análise orgânica. Neste vídeo, estudaremos as duas últimas etapas principais da identificação sistemática de compostos orgânicos. São elas: os testes químicos para grupos funcionais e o preparo de derivados. Os testes para grupos funcionais nada mais são que testes qualitativos que envolvem reações características para um determinado grupo funcional e que resultam em alguma mudança física observável. O primeiro teste reage para a presença de aldeídos e cetonas e utiliza como reagente a 2,4 de nitrofenilhidrazina. Este teste positiva para a presença do grupo carbonila. Sendo assim, aldeídos e cetonas reagem com a dinitrofenilhidrazina em meio ácido e formam a respectiva hidrazona. As hidrazonas são sólidas e têm coloração amarela a vermelho. Este teste positiva, portanto, para a presença de aldeídos e também para a presença de cetonas, formando este precipitado amarelo a vermelho. O mecanismo dessa reação, bem como de outras reações que aparecerão nos minutos seguintes, fica como desafio para vocês. Observe que o teste com a 2,4 de nitrofenilhidrazina, positiva para a presença de aldeídos ou cetonas no tubo de ensaio 2 pela precipitação e negativa no tubo de ensaio 1. Para diferenciar aldeídos e cetonas, o ensaio de Tollens promove a oxidação de aldeídos aos seus respectivos sais de ácido carboxílico, a partir da reação com o reagente de Tollens. Simultaneamente, a prata é reduzida a prata zero, formando um espelho de prata. Cetonas não reagem ao teste de Tollens, que é positivo apenas para a presença de aldeídos. Observe a formação do espelho de prata dentro do tubo de ensaio que está em banho-maria. O vídeo foi acelerado, visto que a reação demora cerca de 5 minutos. Este é um teste positivo para a presença de aldeído. De forma análoga ao ensaio de Tollens, no teste de Fehling-Benedict, aldeídos são oxidados aos seus respectivos ácidos carboxílicos. Porém, é o íon cobre 2+, que reduz ao íon cobre+, formando o óxido de cobre 2, um sólido marrom avermelhado. Cetonas também não reagem ao teste de Fehling-Benedict, que é positivo apenas para aldeídos. Observe a formação do precipitado marrom avermelhado no tubo de ensaio à esquerda. Este é um teste de Fehling-Benedict positivo para a presença de aldeídos. Ainda com o intuito de diferenciar aldeídos e cetonas, o teste de iodofórmio promove a detecção do grupamento acetil, ou seja, detecta metilcetonas. Nele, as metilcetonas reagem para formar o iodofórmio, que é um sólido amarelo. O teste de Bayer e o teste com bromo são positivos para a presença de alcenos e alcinos, isto é, detectam a presença de insaturações em hidrocarbonetos. O teste de Bayer promove a descoloração da solução de permanganato de potássio, que é violeta, pela formação de um precipitado marrom, correspondente ao dióxido de manganês. No teste com bromo, ocorre a descoloração da solução de bromo, que é vermelha, o que indica a presença de insaturações. Observe que a solução de bromo é coletada e inserida na amostra incolor, que promove a sua descoloração.
Este é um teste positivo para a presença de hidrocarboneto insaturado. De acordo com o vídeo anterior, haletos de alquila podem ser detectados por testes com solução alcoólica de nitrato de prata, que formam um halogeneto de prata como precipitado. Esta reação acontece por meio de um mecanismo do tipo SN1. Logo, a reatividade dos haletos segue a seguinte ordem. Haletos de vinila e de arila não reagem. Haletos primários são menos reativos que haletos secundários, que são menos reativos que haletos terciários, que têm uma reatividade similar a haletos de arila e haletos de benzila. Haletos cujo halogênio é o cloro são menos reativos do que haletos cujo halogênio é o bromo, que são menos reativos que haletos cujo halogênio é o iodo. Além dos testes com solução alcoólica de nitrato de prata, são possíveis testes com solução de iodeto de sódio em acetona. Nestes casos, haletos de alquila, mais especificamente cloretos e brometos, reagem com o iodeto de sódio, formando um iodeto de alquila e um precipitado. Esta reação acontece por meio de um mecanismo SN2. Logo, a reatividade dos haletos segue a seguinte ordem. Haletos terciários não reagem. Haletos de benzila e haletos de alila têm uma reatividade similar a haletos secundários, que são menos reativos que haletos primários. Haletos cujo halogênio é o cloro são menos reativos que haletos cujo halogênio é o bromo. Exercite e compare os mecanismos para estas duas reações que são positivas para a presença de haletos de alquila. O teste de Jones promove a oxidação de álcoois primários a ácidos carboxílicos e de álcoois secundários a cetonas, na presença de ácido crômico, que é gerado in situ. Esta reação ocorre com a formação de sulfato de cromo 3, um precipitado verde. Álcoois terciários não reagem ao teste de Jones, que é positivo apenas para álcoois primários e secundários, além de aldeídos, que também são oxidados aos ácidos carboxílicos correspondentes. Álcoois também reagem no teste de Lucas, com o reagente de Lucas, para a formação de um haleto de alquila, que, como é insolúvel, forma uma segunda fase. O teste de Lucas acontece por um mecanismo do tipo SN1. Logo, a reatividade dos álcoois segue a seguinte ordem. Álcoois primários não reagem. Álcoois secundários são menos reativos que álcoois terciários, que têm uma reatividade similar a álcoois alílicos e a álcoois benzílicos. O teste de Lucas é, portanto, positivo para álcoois secundários e para álcoois terciários. A junção do teste de Jones e do teste de Lucas pode promover a distinção entre álcoois primários, secundários e terciários. Visto que os ácidos carboxílicos são solúveis e ionizam-se em água, sua presença é detectada por análises de pH, que resultam menores do que 7. Ácidos solúveis em água permitem o teste do pH em solução aquosa. Ácidos insolúveis em água requerem um teste de pH em mistura de solventes água, álcool. Além da análise do pH, ácidos carboxílicos podem ser detectados por testes com bicarbonato de sódio, visto que estes reagem com a solução básica, formando dióxido de carbono. Fenóis reagem com cloreto de ferro 3 para formar complexos coloridos, que variam do azul ao vermelho. De forma relativamente similar, os ésteres reagem com cloreto de hidroxilamônio em meio básico para formar o sal de ácido hidroxâmico.
Após a acidificação, o próprio ácido hidroxâmico reage com o mesmo cloreto de ferro 3 para formar um complexo violeta. O teste com cloreto de ferro 3 é positivo para fenóis e para ésteres, além de ser positivo para outros derivados de ácido carboxílico, como é o caso dos cloretos de ácido, dos anidridos e de algumas amidas. Observe o teste com cloreto de ferro 3 negativo no tubo de ensaio 1 e positivo no tubo de ensaio 2. Como os ácidos carboxílicos, as aminas também podem ser detectadas por testes de pH. Estas são solúveis em água e formam soluções com pH maior do que 7. De forma análoga aos ácidos carboxílicos, as aminas solúveis em água permitem os testes de pH em solução aquosa. Já as aminas insolúveis em água requerem testes de pH em solução com mistura de solventes. Para além das análises de pH, as aminas primárias aromáticas podem ser identificadas por reação com para-dimetilaminobensaldeído, que forma uma imina, conhecida como base de Schiff, de coloração que vai do laranja ao vermelho. O teste com ácido nitroso promove a diferenciação entre aminas, visto que as aminas primárias reagem com o ácido formando sais de diazônio. No caso de aminas primárias alifáticas, o sal de diazônio formado é instável e se decompõe, liberando nitrogênio gasoso. As aminas primárias aromáticas, por sua vez, formam um sal de diazônio estável, que reage com o fenol, gerando um azocorante. As aminas secundárias reagem com o ácido nitroso, formando um composto nitroso amarelo e insolúvel. As aminas terciárias não reagem com ácido nitroso, visto que a protonação da amina em meio ácido leva a um sal de amônio insolúvel. Neste vídeo, é possível diferenciar 3 aminas a partir do teste com ácido nitroso. A amina A é uma amina primária alifática, que reage com ácido nitroso formando um sal de diazônio instável, que se decompõe e libera gás nitrogênio. Observe a evolução de gás. A amina B é uma amina primária aromática, que reage com ácido nitroso formando um sal de diazônio estável, que reagirá com fenol para formar um azocorante. A amina C é uma amina terciária. Ela não reage com ácido nitroso e pode-se observar a formação de um sal insolúvel. Este vídeo permite uma melhor visualização do teste com ácido nitroso para uma amina primária aromática, a anilina. Observe a formação da base para o azocorante. A última etapa de análise sistemática de compostos orgânicos compreende o preparo de derivados. Neste sentido, a identidade do composto desconhecido é confirmada pela sua conversão a um derivado conhecido, preferencialmente sólido. Tem-se, então, uma amostra do composto desconhecido que é submetida a uma reação química, a fim de formar um derivado conhecido. As propriedades deste derivado são estudadas para posterior comparação com os dados da literatura. Assim, é possível confirmar a natureza do composto desconhecido, ou não. Obrigada pela companhia. Bons estudos!